Nós adoramos pertencer a grupos e lutar por uma causa que nos motiva. Quando nós usamos o gatilho mental do inimigo comum para atrair um público para a nossa causa, nós ficamos mais próximos da venda. Então, fica comigo nesse vídeo porque eu vou mostrar com vários exemplos como usar o gatilho mental do inimigo comum nos seus negócios para você lucrar mais, mas o principal, lucrar com ética e sempre a favor do seu cliente. Eu sou o Ricardo Ricchini, eu ensino técnicas de vendas na metodologia da venda positiva, o que significa que sempre teremos ética e transparência com o cliente em primeiro lugar. Isso é importante porque com ética e transparência o cliente confia mais em nós e a confiança acelera a velocidade dos negócios. Se você acha que isso faz sentido para você, fica comigo porque você vai sair desse vídeo um melhor vendedor do que agora que você está entrando. E o que são gatilhos mentais? São estímulos que o cérebro recebe para nos ajudar a tomar decisões. Isso não tem nada de extraordinário. Quando o celular toca, eu estou recebendo o estímulo para tomar uma ação. Aí eu vou lá e atendo, tá? Acontece que quanto mais importante a decisão, atender ou não o celular não é uma decisão muito importante, né? A não ser que tenha um grande negócio aí, estou esperando por isso, aí toca, eu fico doido. Tá? Mas quanto mais importante for essa decisão, mais tempo e mais energia mental eu gasto. Portanto, decisões não é uma coisa muito gostosa para o ser humano que adora ficar no automático. A gente respira no automático, nosso coração bate no automático, a gente não pede para fazer isso, nem fica intencionando, simplesmente acontece. Mas aí a gente toma banho no automático, a gente toma café no automático, a gente faz a nossa higiene no automático, sempre pensando em um monte de coisa. Quando a gente tem que se concentrar em alguma coisa, por exemplo, uma decisão de compra, então a nossa tendência do cérebro é ficar lutando contra ir para o automático. E aí os gatilhos mentais são muito úteis, né? O que são decisões importantes? Quanto mais dinheiro tiver envolvido, quanto mais caro for o que eu for comprar, ou quanto mais ele afetar a minha vida. Tá? Então, um carro, uma casa, um helicóptero, um avião, um novo negócio, tudo isso vai impactando muito a minha vida. Quanto mais impactar ou quanto mais dinheiro eu tiver que investir, mais vai demorar para tomar essa decisão. E aí os gatilhos mentais nos ajudam a tomar essas decisões. Portanto, se o vendedor tiver certeza, do ponto de vista dele, que ele está ajudando o comprador a tomar uma decisão, então ele pode usar os gatilhos mentais com ética e com transparência, tá? Pode até falar, não adianta falar, estou usando gatilho mental com você, porque isso não faz sentido para o consumidor, né? Vai desviar o assunto. Mas você pode falar, eu estou te falando isso porque eu acho que isso é melhor para você. Se você não tomar uma decisão, o que vai acontecer daqui a 6 meses? Tá? Alguma coisa nesse nível. Então, toda ajuda é bem-vinda para que a nossa mente possa reagir na hora de fazer escolhas, na hora de tomar decisões. Tá? E aí tem vários gatilhos mentais. Tudo a gente pode dar o nome de gatilho mental para tudo que faz a gente agir ou tomar decisões ou ter algo a mais que nos ajude. Tá? Contexto, por exemplo. Então vamos dizer aqui, eu tenho um carrão importado e um amigo meu ou um colega falou, vai em tal oficina para arrumar o seu carro. Então eu vou na oficina e a oficina está toda suja, o pessoal não usa uniforme, fora de padrão, não tem um linguajar muito adequado. Eu falo assim, não vou deixar o meu carro aqui. Por quê? Porque não existe coerência de você deixar um carro, no exemplo aqui do carro, né? Um carro que custa muito caro, um carro importado, que precisa de muito cuidado para deixar o carro ok, com uma oficina com colaboradores que você não confia. Então, não existe o gatilho mental da coerência, existe o gatilho mental do desespero, né? Deixa eu sair correndo daqui. Né? Por outro lado, se um grande amigo que conhece bem você também é aficionado por carro, tem carro importado, ou seja, a pessoa tem gostos e atitudes similares às suas. Ela fala assim, vai nessa oficina porque eu ponho minha mão no fogo por eles. Esse é o gatilho mental da prova social.
um amigo seu que você confia, principalmente no assunto que está sendo tratado, né? Ele fala, pode ir. Então, primeiro, prova social. Quando você chega na oficina, tudo limpinho, tudo maravilhoso. E aí o gatilho da coerência foi ativado. Ou seja, tem mais chance de você fechar negócio, de você deixar o seu carro ali, de você confiar no dono da oficina, no caso, né? Nessa oficina mecânica. Entende? Isso é gatilho mental. Outro exemplo, os celulares tops, né, do mercado, eles anunciam o lançamento da nova versão do celular com meses de antecedência. Eles vão criando uma expectativa e isso é o gatilho mental da antecipação. Nesse caso, o gatilho mental não faz você tomar a decisão de comprar, faz você tomar a decisão de prestar atenção nisso. Começa a morar no seu coraçãozinho, né, uma vontade de adquirir o celular. Então, gatilho mental de antecipação e novidade são usados nessas campanhas de marketing de celular top. Até porque não tem muito mais novidade para se ficar oferecendo nesses celulares, né? Então a campanha é muito importante, no caso deles, para gerar um desejo de fazer uma compra, mesmo que seja só um upgradezinho na câmera, alguma função ou outra que já estava sendo esperada, mas que eles seguram para o próximo lançamento. Tá? Então os gatilhos mentais eles são usados a todo momento, não tem nenhum problema com isso, mas o que eu tenho notado pela minha experiência como treinador é que as pessoas não usam os gatilhos mentais porque elas associam isso com manipulação. Então estou eu aqui para falar que não tem nenhum problema, você pode usar eles com transparência, você pode usar eles para fazer o seu cliente agir, que isso é muito nobre. Se você tem algo muito bom para oferecer para o seu cliente, ou bom para o contexto, muito bom para o contexto, não tem que ser a melhor coisa do mundo, né? E o cliente não consegue decidir por causa dessa história de que é difícil a gente tomar decisões, né? Eu vejo isso depois, eu vou conversar com amigos, eu vou pesquisar antes. Você confia no que você vende, você pode usar um gatilho mental para para ajudar ele a tomar decisões, tá? Eu, por exemplo, uso o gatilho mental da autoridade. Eu estou nesse momento todo dia postando no Instagram no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, postando um stories de algum cliente que fez um depoimento sobre o meu treinamento. Todo dia eu vou postando e acumulo numa pastinha, num destaque no Instagram, mostrando que vários clientes, várias empresas estão recomendando meu treinamento. Então, eu estou disparando o gatilho mental da autoridade, provando por meio do gatilho mental da prova social de que vale a pena comprar meu treinamento. Tá? Então, a gente deve fazer isso, não tem nada de errado, você passa mais informações para o cliente, você ajuda ele a tomar decisões. É extraordinário. Quando você vê pessoas, ou que se está acontecendo com você, que você foge das técnicas de vendas porque você vai criando uma aversão a vendas, porque você dedica muito esforço para desenvolver alguma coisa, para criar alguma coisa, ou porque você tem exemplos ruins de vendedores, então eu vou fazer um grande alerta para você não se afastar de técnica. Quanto mais você se aproximar das técnicas de vendas, quanto mais você aprender, quanto mais você praticar, que é o mais importante, mais você vai ver que isso te aproxima das vendas no que eu chamo de venda positiva. Você pode realmente ser sincero com o cliente, não tem que ser ator, não tem que fazer um papel, não tem que enganar. Quanto mais você tiver técnica, mais você vai aproveitar os seus talentos naturais para se aproximar do comprador, para fazer as melhores vendas baseado em confiança, em transparência, em ética, em integridade. Tá bom? Consegui mostrar para você? Então vamos lá. Influenciar positivamente, né? Inspirar o comprador, o consumidor, é muito importante. Óbvio. Tá? Mas eu vou dizer um dado a mais. Se você tem um concorrente que você acha, isso é muito normal, né? O nosso concorrente ele é um concorrente desleal. Ele está vendendo uma porcaria e aí é mais barato, ele consegue vender por causa disso. Né? Então, quanto mais você tiver esse bate-cinto de vendas, né? Com gatilhos mentais, mais você pode fazer o seu cliente tomar a decisão certa. É uma responsabilidade vender, tá? Quais são os problemas de usar o gatilho mental como truque?
além de tudo que eu já falei aqui, né? No fundo, não é só a confiança que não é estabelecida, é que o próprio vendedor, ele não quer fazer isso. Então, quando ele faz isso, ele vai se afastando das vendas sem nem perceber. Tá? Então, em várias ocasiões, os clientes estão fragilizados. Eu tenho que pedir empréstimo no banco. Eu estou fragilizado porque eu não queria fazer isso, estou me sentindo meio derrotado. E aí vem o gerente do banco que oferece o que é interessante para o banco, para ele bater as metas e não para a gente. E aí você fala assim, puxa, eu vou aceitar porque eu estou fragilizado, não estou em condições de decidir e eu vou aceitar. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Um consultor de negócios, até no meu caso, né, um treinador de vendas, que eu quero botar um up na empresa para ela subir, mas um consultor de negócios para um negócio que não está indo bem. A empresa está meio quebrando, então eu vou jogar todas as minhas esperanças no consultor. Ou então os sócios estão brigando e está difícil a situação. É uma situação em que o cliente do consultor, né, do treinador, ele está fragilizado. Tá? E aí o vendedor do treinamento, da consultoria, ele tem uma decisão para tomar. Ele pode manipular, e aí a venda vai sair mais rápido, ele pode usar os gatilhos mentais como truque, ou ele pode usar os gatilhos mentais como inspiração. Tá? Vou mostrar a sutil diferença para cada vez mais você entender e se aproximar das técnicas de venda. Tá? Espero que esteja ficando claro para vocês. Decisão, eu vou manipular. Se eu manipulo, significa que eu estou fazendo as coisas acontecerem para o meu ganho próprio. Eu estou pensando praticamente em como que eu vou ganhar minha comissão, como que eu ganho mais um cliente. Se eu faço isso, o resultado é o mesmo, tá? O gatilho mental vai fazer com que eu fique mais próximo da venda. Mas se eu faço isso com os meus interesses, eu não estou ouvindo de verdade o que o cliente quer, porque eu estou pensando em mim, né? Se eu usar o mesmo esforço, a mesma energia para inspirar o cliente, então, se a gente usar essa técnica, vai tudo dar certo, você vai melhorar, a gente vai junto brigar para a gente reverter a situação e conseguir fazer novos negócios, enfim, tudo que a gente quer ouvir, né, quando a gente está em dificuldades. Se você inspira o cliente, ele confia mais em você e já começa uma conexão ali que ele vai facilitar a sua vida. Se você usa gatilho mental como manipulação, como truque, e o cliente fragilizado ele topa e começa a pagar, ele vai te exigir muito mais, porque no fundo ele não confiou. A gente sabe quando a gente está sendo enganado, ludibriado, por mais que a gente aceite. E aí vai ter um inimigo, né, que ele vai te cobrar cada centavo que ele te pagou para conseguir o resultado que ele espera. Então a cobrança vai gerar conflito e tudo mais. Já se você inspira, se você se alia ao cliente e vamos junto em frente e a gente vai ganhar, né, você está transformando o cliente num aliado, ele confia em você e tudo vai ocorrer com mais facilidade. Tá? Então não vale a pena usar gatilho mental como truque, não é necessário. Tá? E aí agora eu vou explicar como funciona o gatilho mental do inimigo comum. Né? Falei de vários tipos de gatilhos, qualquer coisa que te faz agir você pode chamar de gatilho. Vamos falar do inimigo comum, que é um gatilho que aproxima você das pessoas. Tá? Basicamente nós gostamos de pertencer a grupos, isso é muito importante, isso é uma das bases de como a sociedade humana prosperou nesse planetinha. Né? Então é muito importante, a gente já nasce querendo pertencer a grupos, porque há gerações isso vem acontecendo. Então é natural. Tá? Quando a gente encontra pessoas que têm gostos semelhantes, têm pensamentos semelhantes, se comportam de maneiras similares, naturalmente existe um inimigo comum. Tá? Se você dá ênfase nisso, né, no tal do inimigo comum, isso pode te ajudar nas suas estratégias de vendas. E aí, para não ficar, você está olhando, como assim inimigo comum pode ser bom? Tá? Aí a metodologia da venda positiva, que é a metodologia minha, exclusiva, mas em ideia, qualquer um pode fazer. Tá? O que eu faço é estruturar isso para fazer as pessoas cada vez mais entenderem como a positividade ajuda a vender. Tá? Mas na metodologia da venda positiva, a ética entra como uma exigência. Tá?
tá? Para você não exagerar na dose. Isso é muito importante porque o veneno e a cura estão no mesmo remédio, né? Se você toma a dose adequada, ela é boa. Se você toma uma dose exagerada demais, sei lá, resolve o seu problema de dor de cabeça com facilidade, mas vai prejudicar o seu fígado porque ele tem que ficar lidando com química. Tá? A gente sabe disso. Então, a dose certa é o mais importante. E aí o gatilho mental, ele se mostra eficaz ou ele começa a ser manipulativo. E manipular o cliente, ele pode dar uma impressão de sedução, né? Eu gosto disso, é mais legal, né? Eu me sinto mais poderoso e os clientes estão na minha mão. E aí você incorre naquele problema de que você não está tendo amigos de negócio, você está tendo clientes que estão sempre pegando no seu pé para que os resultados aconteçam. Aliás, eu acho que é um bom termo. Tá? Se você está notando que seus clientes estão exigentes demais, estão pegando demais no seu pé, é possível que você ou a sua equipe de vendas, o departamento comercial, a decisão comercial, a estratégia comercial, melhor dizendo, ela está usando manipulação. Né? E isso vende fácil e depois tem vários problemas na entrega, no pós-venda. Por quê? Porque quando você usa o gatilho, você está prometendo coisas falsas. Né? E aí o cliente faz questão daquilo porque ele sabe que acha que na verdade não vai ser entregue. Né? Vira uma briga desnecessária. Tá? Nos anos 80, a empatia não era uma palavra muito bem vista. Tá? Imagina como a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, não dá para ser empático, né? Não dava na época, né? Para ser empático com o inimigo. Né? Então, ô grande amigo soviético, camarada, vamos conversar aqui. Não, né? Era sempre tensão. E isso meio que se propagava, né? Se você assistir filmes dos anos 80, né? O empresário, o líder, ele sempre passava por cima das pessoas, zero empatia. Né? Ele ia atropelando para conseguir as coisas. O que tinha desde sempre, né? E nos anos 80 é muito comum, tinha o bom e o mal. Né? Tinha o cara que era do bem e o cara que era do mal. E isso é um tipo de polaridade, né? Que hoje em dia está um pouco mais diluída, porque você não consegue enxergar quem que é bom e quem que é mal. Né? Todo mundo tem várias nuances. Tem até aquele filme, o Karate Kid, né, dos anos 80, acho que teve 1 e 2, que era o Bombom, que era o menino, né, o Daniel San, né, e o inimigo dele, que era aquele loirão mais forte, que era instruído pelo mal para usar golpes de karatê para derrotar o inimigo. E agora tem uma série que era do Google, né, e foi para a Netflix, que chama Cobra Kai, que são os personagens, acho que 30 anos depois, alguma coisa assim. Né? E aí fica muito mais claro ver que todo mundo tem o Bombom e o Mal dentro de si. Né? Bombom e Mal era um desenho também, acho que dos anos 70, anos 80, que era bem assim, né? Um é bom, o outro é mal. Então, por isso que eu estou dizendo isso. Então isso era meio comum e o inimigo comum ficava muito, muito claro. Né? O inimigo comum do mal era o Bombom, o inimigo comum do Bombom era o mal. Né? E você escolhia um lado, obviamente no caso de cinema você era completamente induzido a seguir por um caminho. Né? Aí tinha a jornada do herói, toda aquela história. Então o inimigo comum ficava muito claro, mas como não existia a empatia, aonde eu quero chegar? As equipes de trabalho dentro das próprias empresas, elas ficavam disputando. Né? Então, o inimigo comum de vendas era o marketing. Né? O inimigo comum do marketing era o financeiro, que não liberava verba. Né? O inimigo comum do financeiro era o administrativo. Né? Então, ficavam times brigando entre si, o que fazia o pessoal ser muito mais competitivo, porém, com tremendo desgaste. E eu vejo que em vendas, isso se perdura ainda hoje. Eu estou falando aqui, presta atenção, porque eu estou elegendo agora um inimigo comum. Tá? Que são... Vou dar uma especulação aqui. Tá? Isso acontece, mas eu não consigo pontuar e nem dar certeza sobre isso. Mas alguém que foi criado nos anos 80 como um vendedor e hoje em dia ele é um gerente, um supervisor, um diretor na área comercial, ele pode trazer essa visão. Eu
como vocês podem imaginar, eu estudo muito, né? Fico buscando muito artigo, muita referência para validar tudo que eu estou dizendo aqui. E eu vejo artigos de vez em quando, vi um outro dia que até me assustou, né? De um chefe de departamento falar assim, a gente tem mesmo que atravessar aqui para cima, e eu coloco as minhas equipes em competição uma com as outras. Ele não estava falando de inimigo comum, ele estava falando sobre como que ele faz as empresas prosperarem, né? E eu coloco mesmo uma contra a outra, porque isso faz eu bater a meta mais rapidamente. Perfeito, maravilhoso, parabéns, mas a que custo, né? Da inimizade, de um grande gasto de energia mental, de um grande estresse, de doença, pequenas doenças que fazem as pessoas faltarem, né? A gente sabe que em vendas tem mais venda, tem mais turnover, as pessoas saem do trabalho, saem do emprego, desistem de vender com mais facilidade. Se a gente ficar só trocando peça, esse vendedor em 3 meses não bateu a meta, dispenso ele e pego um novo vendedor. Eu nunca vou ter consistência de bons vendedores, vou sempre ficar trocando peça e eu duvido que isso traga resultados efetivos para a empresa. Porque lá no começo, como eu falei, você consegue vender, mas você não cria conexões. Tá? Vou dar exemplos mais bobinhos, né? Vamos tirar um pouquinho da tensão aqui e falar de coisa mais inimigo comum, mais fácil de identificar. E estou falando tudo isso para trazer consciência para como usar esse gatilho mental. É uma coisa simples, é tranquila. Né? Então, times de futebol, né? Eu lembro da minha mãe que ela era palmeirense, né? Mas no fundo, ela não estava muito prestando atenção quando o Palmeiras ganhava, mas ela estava prestando atenção quando o Corinthians perdia. Ela era uma anticorintiana e não uma palmeirense. Então, em time de futebol é muito comum, né? Você vê essa questão do inimigo comum, né? E indo para o lado bom do esporte, você pode ser um torcedor fanático, mas você não desrespeita as outras pessoas, né? Você é o fair play, né? Você aceita quando perde, né? E assim vai. Já falei dos filmes de Hollywood, né? Eles costumam usar inimigo comum para levar plateias para o cinema, para fazer as pessoas assistirem filmes. Elas compram, elas conseguem ganhar dinheiro usando o gatilho mental do inimigo comum. E tem as campanhas divertidas de Coca-Cola com Pepsi, Burger King com McDonald's, né? Que são aquelas campanhas. Isso não é tão comum assim no Brasil, mas a Pepsi nos Estados Unidos, ela é totalmente posicionada não no primeiro lugar. Não quer dizer que ela não ganha dinheiro, né? Então ela toda hora faz campanha para fazendo uma brincadeira, tirando sarro, né? Desdenhando da Coca-Cola porque não vai mexer nas posições, né? Mas basicamente você consegue lembrar mais da Pepsi quando ela usa a Coca-Cola como inimigo comum. A última campanha que eu me lembro de ter visto, provavelmente já faz um tempo, desculpe se eu estou desatualizado, né? Aquela pode ser Pepsi, né? Então era um conformismo do segundo lugar, né? Que é assim, você vai no balcão, tem Coca? Não. O balcão fala, o atendente fala, pode ser Pepsi, né? Então eles brincavam com isso, né? Sempre tendo como inimigo comum o primeiro lugar. SBT faz isso com a Globo, né? Isso é normal. Então, o que mais? Mais exemplos aqui. A sacola de plástico, a sacola retornável contra a sacola de plástico, né? A sacola de plástico não tem força contra a sacola retornável, mas a sacola retornável, ela tem um inimigo comum, que são as sacolas de plástico, que no fundo não são recicladas, que são levadas pelo vento e que estão poluindo os mares, né? É um grande inimigo comum, é muito fácil de você identificar. Ninguém quer ver sacolinha de plástico poluindo o meio ambiente, e você fala assim, vale a pena comprar a sacolinha. Talvez a gente possa falar aqui, nunca falei isso, mas o gatilho mental ecológico, né? Mas quando você identifica o inimigo comum, é muito mais fácil de você perceber o gatilho mental ecológico. Tá? Então vai colocando no seu contexto aí como você pode usar e efetivamente usa. Tá? Pode usar em marketing, usa no seu site, usa no seu discurso, usa nos seus posts, mas usa no seu argumento de vendas. Tá? Declarar um inimigo comum não é necessariamente detonar,
a não ser que seja no caso de sacolinha plástica, que você pode ter uma vertente ecológica, né? E até mesmo falar mal de alguma coisa que é errada. Isso não tem problema. Mas se você for falar de um concorrente, por exemplo, você pode ir mais pelo humor, você pode ir mais pela comparação e não detonando, porque aí você está indo para o negativo. O problema de ir para o negativo é que o negativo atrai negatividades, tá? Por exemplo, o que é negativo em emoções, em sentimentos? Medo, culpa, raiva. Então, se você usa a raiva para eleger um inimigo comum, você está se conectando com a energia da raiva. E aí você vai ter clientes raivosos. Já expliquei. Né? O cliente raivoso fica te cobrando, é muito difícil de você conseguir negociar com ele, não vale a pena, tá? Então, sempre com humor, com positividade, mostrando mais os seus benefícios do que os defeitos do concorrente, tá? Cara, tem muito exemplo, né? Os animais para adoção contra os animais criados em canil, né? A comida saudável contra o trash food, né? O fast food. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Tá? Vou falar como que eu uso. Voltando ali no princípio, nós adoramos pertencer a grupos, ter equipes, pertencer. Pertencimento é uma coisa, eu acho que pode ser, falar um gatilho mental muito forte, pertencimento. Né? A gente não gosta de ser recusado. E aí vale até uma coisa importante, só saindo fora um pouquinho do inimigo comum, depois eu volto, para falar que essa vontade de pertencer é tão grande que isso impede muitos vendedores de prosperarem. Tá? Porque a gente não quer ouvir o não, porque a gente se sente rejeitado, a gente se sente fora do grupo. Eu também sou consumidor. Tá? Você tem vontade de falar assim, né, para quem está comprando. Eu também sou consumidor, eu sei como funciona, então não fala não para mim, porque a gente não gosta disso. Tá? Isso é muito sério, isso envolve autoestima muito baixa dos vendedores, eles não conseguem se comunicar e aí eles começam a manipular, eles têm que fazer algum truque porque eles precisam bater a meta. Né? Então, o pertencimento é muito sério. E agora vamos jogar isso para o positivo. Como a gente adora pertencer a grupos, fazer parte de equipes, ter uma causa para quem lutar, eu uso isso muito claramente quando eu estou querendo apoiar o meu cliente, que são vendedores, independentemente se são representantes de vendas ou se são pequenos microempresários, empresários que vendem ou que eles desenvolvem, né? Eu quero mostrar para eles, eu quero apoiar eles, deixando bem claro que quando ele toma a decisão certa de não manipular, ele está indo para o lado do bem, né? E não é só isso, não é que ele vai para o céu, é que ele está se conectando com o cliente. Ao se conectar com o cliente, ele gera confiança. A confiança faz os negócios acontecendo com mais rapidez. Aconteceu com mais rapidez, você tem mais tempo de continuar vendendo. Tá? Então, excelente negócio, passar confiança e ser transparente. Tá? Então, eu sou contra a manipulação. Meu inimigo comum é a manipulação. O meu inimigo comum são produtos ruins, empresas ruins. Porque se você trabalha numa empresa ruim que tem um produto ruim, você vai ter que manipular. Né? Então, sai fora das empresas ruins, não é obrigado. Talvez no seu contexto de vida você esteja numa empresa que força você a manipular. Você foi treinado assim, ou seu produto precisa ser empurrado de alguma forma. Agradece a oportunidade, vê como você vai trabalhar com isso e começa com outro foco de você prosperar em outra área. Né? Não precisa sair de vendas, a gente não pode sair de vendas, a gente está tendo sempre que se vender, né? Mesmo para arranjar um emprego em outro lugar, eu tenho que me vender. Tá? Quando eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito óbvia, se você está incomodado com o trabalho que você tem, com o produto ou serviço que você representa, né? Então você é uma pessoa melhor que isso. Se você é uma pessoa melhor que isso, começa a fazer um movimento para você ir trabalhar numa empresa boa. Porque as empresas com propósito, as empresas que têm algo a oferecer, né, elas estão doidas para vendedores íntegros, né? Contratar vendedores íntegros. E elas talvez também não saibam como fazer. Então você pode ajudar muito essas empresas a prosperar. O que a gente precisa no Brasil e no mundo são produtos bons
serviços bons, gente realmente querendo oferecer o melhor, conexão, confiança para o Brasil em frente. Ok? Para ficar muito claro, eu não vendo imediatismo. Não é possível você querer ser um excelente vendedor sem conhecer as técnicas, né? E fica mais difícil ainda você querer ser uma pessoa íntegra, né? E conseguir vender sem conhecer as técnicas, tá? Porque gatilho mental, você pode ler um artigo ou fazer qualquer treinamento, ou usar isso no marketing, e você pode eventualmente conseguir uma venda, né? Mas se você tem essa coisa de querer se aliar ao cliente, e vamos ser egoísta, porque eu não quero ficar doente, porque eu quero ter venda com consistência, eu quero sempre fazer o melhor, eu quero ter tempo de ficar com a minha família, então eu quero que as pessoas confiem em mim, porque elas me indicam, né? E meu esforço de venda diminui, a minha lucratividade aumenta. Tá? Então não é ser bom porque você tem uma índole e isso te faz sofrer. Ser bom, ter uma índole e fazer você sofrer é porque você não entendeu ainda a regra do jogo. E é por isso que eu estou aqui, tá? Falando sempre sobre isso. Portanto, eu não estou vendendo imediatismo. Eu estou mais para um treinador de maratona, né, ensinando as pessoas a correrem 42 quilômetros, do que um vendedor de pílula para emagrecer, que você toma uma pílula e emagrece magicamente. Né? Então eu preciso procurar as pessoas que sentem prazer em correr 42 quilômetros. É uma analogia, né? Pra vocês entenderem. É uma metáfora aqui. Ou seja, as pessoas que não se importam de fazer um caminho mais longo para alcançar o resultado que elas querem. Portanto, eleger um inimigo comum, a manipulação, os maus hábitos, né, os maus comportamentos, as empresas ruins, é muito benéfico para fazer com que eu consiga ter essa legião de clientes, né, legião que eu digo pertencentes, né, ao mesmo grupo de pessoas que querem fazer algo para o bem da sociedade. Então, o inimigo comum é muito útil para fazer isso funcionar, isso acontecer. Tá bom? Espero que tenha ficado claro como é legal usar esse gatilho do inimigo comum quando a gente usa ele com integridade. É mais bacana ainda quando a gente usa o gatilho do inimigo comum para trazer as pessoas para o lado certo, tá? O lado certo da força, ok? Já falei bastante, esse era o vídeo de hoje. Estou gravando vários vídeos sobre gatilhos mentais, todos eles como usar com ética. Então, procura por outros vídeos no canal, se inscreve, curte, comenta, para a gente ficar sempre em contato e para você continuar tendo essas boas opções de aprendizado da maneira correta, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.